Abrir a palavra de Deus em Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler, na verdade, o último versículo do capítulo 5. O livro de Oséias, irmãos, fica depois do livro de Daniel. Ele é o primeiro de uma série de 12 livros denominados Profetas Menores. Oséias abre essa sequência que os teólogos chamam de profetas menores. Oséias, capítulo 5, verso de número 15, e depois o capítulo 6, o início do capítulo 6. O capítulo 5, verso 15, eu vou ler na minha versão, mas eu estou aqui com o celular aberto no meu aplicativo da Bíblia, para a gente poder ler os textos. Diz assim: então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles aflitos, ansiosamente lhe buscarão. Capítulo 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Nos feriu, nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Precisamos conhecer o Senhor. Busquemos em conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho ao amanhecer do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Mas quero demonstrar amor, e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que o desejo de holocaustos. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Queridos, o livro do profeta Oséias, ele preste bastante atenção naquilo que nós vamos conversar hoje. Eu dei uma mergulhada nesse livro, passei o dia todo, inclusive, lendo manhã, tarde, hoje cedo para a igreja, cheguei aqui 5 horas da tarde hoje para ler, continuar. Esse livro tem lições impressionantes para nós. De regra, o livro de Oséias, ele trata sobre o juízo de Deus. Diga comigo, juízo de Deus. Oséias profetizou o juízo de Deus para os 2 reinos, Reino Norte, Israel, e Reino Sul, Judá, para as 2 nações. Quando a gente começa a ler o livro de Oséias, lá no capítulo 1, na verdade ele já começa, Jefferson, Deus trazendo uma palavra para Oséias casar. O livro fala sobre um casamento. Todos nós conhecemos essa história. Eu preciso fazer um comentário aqui um tanto
histórico, informativo, para a gente poder entender depois as lições espirituais que o livro tem. Deus chama Oséias e diz: casa com uma mulher prostituta. Você vai ver lá no capítulo 1, o nome desta mulher é Gomer. Esse casamento, irmãos, ele é um tanto esquisito. Existe uma linha teológica que diz, eu não faço parte dessa linha teológica, existe uma linha teológica que diz que tudo foi muito de forma metafórica, metáfora. Oséias não casou com uma mulher prostituta. Na verdade, houve uma mensagem através da metáfora de um casamento. Eu não acredito. Eu acredito que houve esse casamento, ele foi concebido, homem e mulher. Esse casamento, ele deu 3 filhos e 3 nomes esquisitos, mas que Deus precisava trazer algumas revelações, porque o livro de Oséias, escute, está repleto de revelações. Não é um livro só para você ter informações históricas. Oséias casou com uma prostituta, teve 3 filhos, e aí assim, não. A gente vai hoje entender um pouco exatamente sobre essas revelações que o livro tem. Não foi um casamento qualquer. Foi um casamento em que Deus precisava ensinar o povo, trazer o povo ao conhecimento de alguns fatos. Porque o povo de Israel na época, e eu quero aqui abrir um parêntese, Israel muito mais do que Judá, porque no próprio livro Deus trata que a mão pesaria mais sobre Israel, muito menos sobre Judá, mas atentem a essas informações históricas que são importantes. As 2 nações vinham de governos corretos, ou fortes, tanto a nação de Israel como a nação de Judá. A nação de Israel foram 52 anos, salvo engano, e a nação de Judá 40 e alguma coisa. E esses 2 últimos governos conseguiram tratar sobre 3 assuntos importantes, sobre a questão política, o relacionamento tanto de Israel como de Judá com as nações de fora, conseguiram levantar os muros de proteção, fortificar a cidade, mas esses reis morreram e passaram o poder para os seus filhos, que começaram a fazer tudo errado. E aí as coisas desandaram. Foi quando Oséias apareceu no cenário profético. Eu repito o que eu informei agora há pouco na oração que eu fiz, aliás, depois da oração, que o livro de Oséias abre uma sequência de profetas menores. São 12 profetas. Cronologicamente, Oséias viveu antes de Isaías, só para você ter uma ideia. Cronologicamente, a Bíblia não está posicionada cronologicamente correta. O livro de Isaías está antes do livro de Oséias, mas Oséias viveu antes. E são 12 profetas menores que Deus levantou, pelos livros serem pequenos, mas o livro de Oséias é o maior de todos. Consta, salvo engano, 14 capítulos, e é um livro que traz revelações profundas. Os filhos de Oséias com essa mulher, com Gomer, foram 3 filhos, 2 homens e uma mulher. O primeiro filho, ele foi chamado de Jezreel, que significa no original Deus semeia, ou Deus joga a semente. E essa semente, que o nome significava, era a semente do juízo, a semente da vara pesada de Deus, da disciplina sobre o povo. Logo depois nasce uma mulher chamada Larruama, que significa não amada. Por quê? Porque Deus resolveu não amar mais Israel. O nome dessa mulher, dessa filha, significava que Deus estava decidido a não amar mais Israel. Logo depois desse casamento dessa prostituta, e os teólogos dizem que ela não era prostituta, ela era uma mulher de família, era uma mulher que tinha princípios, mas que se corrompeu depois do casamento, exatamente trazendo a ideia do que Israel fez com Deus. Israel era reto, ligado às coisas de Deus, e depois se corrompeu, se prostituiu. O terceiro filho, chamado Loami, ou Loami, que significa não meu povo, que no original traz a ideia de que Israel
não era mais povo de Deus e que Deus não era mais o Senhor sobre Israel. Esses 3 filhos, eles retratam exatamente sobre a realidade de Israel, como Israel estava. Deus queria mostrar para o profeta Oséias a realidade da nação. Apesar de que Oséias tinha conhecimento, mas nos nomes Deus se revelou e trouxe a Oséias como o povo estava. Primeiro, o juízo de Deus. Segundo, a falta do amor de Deus que iria começar a ter sobre o povo, e que Israel não era mais povo de Deus, e Deus não era mais povo, não era mais o Senhor sobre Israel. Mas a essência do livro, e é preciso entender toda a história, o ministério profético de Oséias, para a gente poder entender, porque a essência do livro não é o juízo. Apesar de que Deus trouxe esses 3 filhos com a prostituta Gomer, a essência do livro de Oséias não é juízo, irmãos, mas o amor divino. É impressionante o sagrado amor divino que Deus tinha pelo povo. Apesar de que Deus estava chateado, aborrecido. Sabe quando Deus está aborrecido com a gente? Quem sentiu aqui alguma vez a sensação de que Deus estava aborrecido com você? Eu já tive essa sensação. Às vezes a gente começa a fazer as coisas erradas, perde o rumo, perde o entendimento, não busca direção, e as coisas complicam, e a gente, como filhos de Deus, a gente percebe que Deus está aborrecido com a gente. Mas mais do que o aborrecimento, o livro revela o sagrado amor de Deus pelo povo. Você crê nisso? Que quando Deus se aborrece por você, ainda assim Deus te ama. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Amém. Poucos livros na Bíblia, irmãos, poucos livros na Bíblia revelam tão fortemente a paixão de Deus pelo seu povo. É impressionante. Toda a Bíblia é repleta do amor de Deus. Toda a Bíblia é repleta, a Bíblia, toda ela canaliza-se para Cristo. E Cristo é amor. Mas poucos livros trazem essa revelação tão forte sobre a paixão de Deus pelo seu povo. O casamento de Oséias, quando você lê o livro, ele é marcado por tragédias. Traições, adultérios, mulher leviana, filhos com nomes esquisitos. E vai aqui a dica para quem quer ser pai e mãe: não coloque esses nomes dos filhos de vocês, pelo amor de Deus. Mas, ainda que o casamento de Oséias seja marcado pela tragédia, ele também é marcado depois pela restauração da tragédia. Por quê, irmãos? Porque todo o livro leva para o único tema: o relacionamento de Israel com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: se tem algo que Deus se preocupa comigo e com você, é como está ou como anda o nosso relacionamento com Ele. Todas as ferramentas usadas por Deus através de Oséias, e tudo o que aconteceu no ministério profético de Oséias, nos leva a entender que Deus se preocupava e muito com o relacionamento de Israel com Ele, com o Senhor. E quando a gente afirma isso, eu preciso dizer uma verdade para você essa noite. O que mais ameaçava esse relacionamento, e eu preciso que você entenda isso, porque isso acaba acontecendo conosco, e as nossas gerações futuras precisam aprender isso. Eu digo em especial aos adolescentes que estão na igreja: precisamos treinar esses adolescentes para evitar essa tragédia. Por que, irmãos? Porque quando a gente estuda o livro de Oséias, a gente chega a uma verdade cruel, que o
que mais ameaçava esse relacionamento era a falta de memória de Israel. Pastor, eu não entendi o que o senhor quer dizer. Eu vou dizer para você. Deus construiu, se preocupou, cuidou em construir um relacionamento de história com o seu Deus. Olha, irmãos, crente que não tem história com Deus está fadado ao fracasso. Todos nós temos uma história com Deus: livramentos, milagres, compaixão, perdão, amor, justiça. Muitas vezes a vara de Deus vem e pesa sobre a nossa costa, mas depois a gente aprende, aí volta, e aí tudo começa de novo. Nós temos uma história com Deus, desde quando viemos lá do mundo, irmãos, desde quando fomos alcançados pelo seu amor lá atrás. A Bíblia diz que outrora nós éramos trevas, agora somos luz. Não éramos povo, agora somos chamados povo de Deus. Outrora nós não éramos propriedade de Cristo, agora somos propriedade do reino, comprados pelo sangue de Jesus. Mas Israel, ainda que tivesse uma história com Deus, e diga-se de passagem, uma das histórias mais lindas que você pode conhecer, porque está registrado nas Sagradas Escrituras, desde o início da história, desde os tempos de escravidão, 400 e poucos anos no Egito. A mão de Deus foi lá, tirou o povo com força, com poder, abriu o mar vermelho, os levou a uma terra que manava leite e mel, os abençoou, fez com que o povo de nômades que andavam vagando pelo deserto passaram a ter uma propriedade, uma terra produtiva, fértil, abençoada. Mas a memória do povo era frágil. Eu quero chamar a atenção da igreja essa noite. Como é que está a nossa memória diante do nosso relacionamento e da nossa vida com Deus, irmãos? Tem crente que tem memória curta, esquece com facilidade o que Deus faz, esquece com facilidade a bondade, o cuidado, o zelo, as providências que Deus sempre tem em nosso favor. Ou você já esqueceu que não era para você estar aqui, ou você já esqueceu que não era para você estar onde você está. Você só está porque Deus te honrou e te abençoou e te colocou. Ou será que você esqueceu que não era nem para você estar vivo? Porque o inimigo da nossa alma todos os dias planeja contra a nossa vida, mas o anjo do Senhor é enviado por ordem do Eterno, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, e ele vai lá e frustra o plano do inimigo. Então o maior problema de Israel era esse, irmãos. Era o que mais ameaçava o relacionamento do povo com Deus, a falta de memória de Israel. E acredite, Oséias viu esse relacionamento chegar ao fundo do poço. Eu já conheci pessoas, irmãos, incríveis. Conheci pessoas que foram no ápice de relacionamento com Deus. Eu conheci um jovem, por incrível que pareça, coincidentemente, o nome dele era Oséias, da Barão. Acreditem, eu participei de momentos de oração com esse jovem, extraordinários. Deus usava de forma magnífica, diferenciada. Eu lembro uma vez que a gente, em oração, ele puxou uma espada. Ele fez um movimento de puxar uma espada da bainha. Levantou a espada. E Deus ordenou que todos os levantes, todas as ciladas, tudo que no mundo espiritual tinha sido forjado contra nós que estávamos na oração, Deus disse que ele ia dissipar com aquela espada de fogo.
E ele saiu dançando, cortando. Caiu uma unção tão grande nesse dia, nessa reunião, irmãos, que a gente temia da glória, a Shekinah de Deus quando visitou o local onde nós estávamos. Tempos depois, assim como Osés, o profeta, viu esse relacionamento chegar ao fundo do poço, eu vi o meu irmão no fundo do poço. Lembro que uma vez nós saímos para evangelizar, a gente tinha um trabalho de evangelismo noturno, toda sexta-feira, depois do culto, 10 horas da noite, 10h30, nós saímos para evangelizar nas áreas de prostituição de Belém, bairro Marco ali, tinha uma boate atrás do bosque chamada Lurival, Garrincha, eu ia muito lá evangelizar, prostitutas, todos os locais que eu frequentava quando era do mundo, eu voltei para falar de Jesus. E eu vi ele tocando num bar. Ele tinha o dom de tocar, cantar, tocando num bar. Eu olhei e disse, não acredito. Ele olhou para a gente todo desconfiado. E Oséias viu esse relacionamento de Israel chegar no fundo do poço, irmãos. Adoração a outros deuses, instabilidade da monarquia, os reis se perderam, decisões erradas na política externa. O Egito, a Síria naquela época aproveitou a instabilidade política de Israel para dominar, para escravizar. E toda essa, escute, toda essa teimosia de Israel, e tudo que eu estou falando aplica-se a nós, que agora eu vou entrar um pouco mais na questão reveladora da palavra. Toda essa teimosia de Israel, o profeta Oséias trata de forma metafórica, ou ele trata em formas de metáfora. Você quer ver? Deixa a Bíblia aberta no livro 4,16 de Oséias, 4,16. Olha o que ele diz: a nação de Israel é rebelde como uma vaca rebelde. É metáfora. Lógico que ninguém é vaca, mas uma vaca rebelde, Deus te guarde. Uma mulher rebelde é difícil, imagina uma vaca. Olha lá, vai comigo. 7:8 de Oséias. 7:8 de Oséias. O povo de Israel se mistura com outros povos, se torna imprestável como um pão mal assado. Outra metáfora: pão mal assado. A pior coisa que tem é um pão mal assado. Não está nem feito nem cru. Você está entendendo? Aí você vai um pouquinho mais à frente, 7:11. O povo de Israel se tornou como uma pomba enganada, tola e sem juízo. Não tinha rumo. Sabe os pombos correios que eram usados na época? Oséias traz a metáfora de uma pomba enganada facilmente, lubidiada, ia para um lado, ia para o outro, não encontrava o rumo, não encontrava o destino. 13:13 de Oséias, irmãos, 13:13 de Oséias. Olha o que diz: o povo sentiu dores, como as dores do parto, mas é como um bebê insensato que não deve nascer, prematuro. Outra metáfora usada pelo profeta: criança prematura, criança que nasce com um problema, insensata, não tem sensatez. Aí Oséias diz assim no livro, Deus usando o profeta Oséias, diz: criança prematura, insensata, que não deve nascer, que não deve vir ao mundo, que vai fazer besteira. Em compensação, nessa metáfora usada para o povo, o profeta usa uma metáfora usada para Deus. Olha aqui, capítulo 13, verso 7.
agora eu os atacarei como um leão, e como um leopardo estreitarei o caminho, e como uma ursa, da qual roubaram os seus filhotes. Enquanto Deus, o profeta, usa uma metáfora para o povo, dizendo que o povo é vaca rebelde, pão mal assado, pão enganada, bebê insensato, passa a usar agora uma metáfora para Deus, que Deus vinha com juízo como um leão. Quem já viu um leão aqui pessoalmente? Pouca gente, que não é da nossa terra. Primeira vez que eu vi um leão, eu me assustei, irmãos. Eu entrei no zoológico do Rio de Janeiro, meus filhos eram pequenos, minha esposa deve lembrar disso. Eu entrei já querendo ver o leão, eu nunca tinha visto leão. Onde é a jaula do leão? Aí o funcionário do zoológico disse assim: calma, vai andando direto aqui, que nesse exato momento vamos alimentar ele, tu vai ouvir o barulho. Irmãos, todo o zoológico dava para ouvir. O que a gente chama? Rugido. Rugido do leão. Um barulho. Aí eu disse para a Leila, não sei se ela lembra, vamos pelo barulho. Chegamos lá, dá medo. O cara ficava andando, sabe o lutador de MMA agora que é, né, ele fica no octógono, ele fica assim mesmo, quando vai ser apresentado, né, mas querem tirar o estresse. Eu não parava. Aí quando me aproximei, tinha 2 grades para poder, que eu olhei para ele, meu Deus do céu, como a ursa que tomaram seus filhotes. Nunca tire o filhote de uma ursa se ela vê. Você vai virar farofa, ou vai virar farelo. Essa é a metáfora usada para Deus. Mas em face de tudo isso, irmãos, Oséias recebe a maior das revelações de Deus para o seu povo. Mesmo com toda a sensação de juízo, Oséias recebe uma revelação forte de Deus com o povo. E qual é a revelação? Olha lá, capítulo 1, verso 10. Manuseie a Bíblia comigo aí, tá bom? Capítulo 1, verso 10. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como a areia do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Capítulo 2, verso 1. Nesse dia, vocês chamarão seus irmãos de Ami, que significa meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama, que quer dizer minhas amadas. Lembra dos nomes que foram dados para os filhos de Oséias? Ainda com toda a sensação de juízo, de peso da disciplina de Deus, o livro está repleto de revelações, de restauração, do interesse de Deus em reconciliar o povo. Olha o que diz capítulo 2, verso 14. 2,14. Contudo eu a conquistarei de volta, ao deserto levei, e lhe farei, e lhe trarei com carinho, devolverei suas videiras, transformarei o vale de Acor numa porta de esperança, ela se entregará a mim, como fez há muito tempo. Verso 16 do capítulo 2: nesse dia, diz o Senhor, você me chamará meu marido. Perceberam? Que todo o livro, ainda que esteja carregado de revelações de juízo, que tem uma hora, irmãos, escute, tem uma hora que Deus não aguenta mais, tem uma hora que Deus precisa fazer algo, mudar a história. Já diz o escritor Hernandes que ninguém peca e fica confortável quando se trata de Deus. E com tudo isso,
for preciso apanhar, você vai apanhar. Se for preciso sofrer, você vai sofrer. Se for preciso passar vara, vai passar. Mas Deus, sobretudo, Deus está fazendo isso para cuidar do relacionamento dele com você. Capítulo 3, verso 1 a 5. Então o Senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez. Tudo indica aqui que no processo histórico, Gomer pecou, se prostituiu, adulterou. Olha, irmãos, não é o marido que gosta de saber que a mulher dele, e vice-versa. E a mulher saber que o marido. E Deus chega para Osés e diz assim: vai e ame sua esposa outra vez. É isso que Deus fala sobre nós, muitas vezes. Deus jamais vai deixar de amar você. Ele só precisa colocar as coisas em ordem, para que você seja um filho, uma filha obediente, temente, que entenda os princípios dele na tua vida. Embora ela seja adúltera com um amante, isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Capítulo 11, verso 8. Está mexendo na Bíblia aí? Está aberta a Bíblia? É o mesmo livro, não tem como se perder. Capítulo 11, verso 8. Como eu poderia desistir de você, Israel? Isso aqui é forte, né, irmãos? Olha para a pessoa que está do meu lado e fala assim: Deus jamais vai desistir de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Jamais Deus vai desistir de você. Isso aqui é lindo demais, né? Como poderia te deixar? Como poderia destruir você como Admar, ou arrasar você como Senhor? Meu coração está dilacerado, ainda que triste, ainda que Jefferson decepcionado. Você pensa que você, eu ou você, nós temos a capacidade, irmãos, o relacionamento